gostaria de começar dizendo o seguinte, que quando a gente pensa imediatamente no sexo como mito, a tentação primeira, né, é de abordar a atualidade, a internet, a televisão, o cinema e todas essas telas nas quais o sexo aparece de uma forma muito ostensiva, constituindo com certeza um mito moderno, um mito contemporâneo. Então, acho que essa é uma tentação muito grande, não é só uma tentação, quer dizer, acho que seria altamente justificado a gente falar nisso, tocar nisso, analisar, não é, este fenômeno que nos deixa sempre perplexos, né? Acho que a gente está sempre um pouco perplexo em pensar o que é essa sexualidade exacerbada que está a todo momento, né, invadindo as nossas vidas. Mas eu vou ceder a essa tentação. E eu vou ceder a essa tentação até com uma certa forma de resistência, porque eu acho que a gente já tem toda essa sexualidade ostensiva, exacerbada, com, vamos dizer, muito, né, com padrões na cultura de massa. Talvez uma forma de resistir a isso seja a gente pensar nos outros mitos que não são tão ostensivos do sexo e que a gente poderia revisitar. Aqueles mitos que aparecem na arte, na literatura, e talvez indagando exatamente o que na sexualidade que faz com que ela se torne um mito, ou que faz com que ela engendre mitos. Então, eu diria o seguinte, gostaria aqui com vocês de ceder à tentação de ficar analisando a internet, a televisão e essa coisa toda que nos sufoca um pouco. E gostaria de pensar, portanto, o mito do sexo não no seu tempo fraco, mas sim no seu tempo forte. O mito não naquilo que é o mito que se impõe, que afirma, mas o mito talvez na condição de mito que interroga a nossa condição humana. O tempo forte, portanto, do mito é um tempo que a gente poderia dizer que no qual o mito abre para alguma coisa, não é? Quer dizer, abre o mito para as nossas possibilidades criativas, interpretativas, ao invés do tempo fraco em que o mito se fecha, porque se cristaliza em algumas imagens, em alguns padrões, o que é próprio da cultura de massa. Então, vamos manter um pouco esse estado de interrogação, esse estado, ao invés da afirmação, não é? E gostaria, portanto, de trabalhar mais, não é, com a ideia do mito na literatura. E eu vou começar com uma pequena fábula, vou começar lendo um pequeno conto de uma autora que eu gosto muito, que é a Hilda Hilst. Uma autora, inclusive, que vivia aqui em Campinas. E eu vou começar, então, lendo para vocês um pequeno conto da Hilda Hilst, que é um pequeno conto erótico, é quase que uma fábula erótica. E a partir dessa fábula, colocar algumas indagações e tal que nos permitem pensar o sexo como um mito. O conto está num livro chamado Cartas de um Sedutor. E são mini contos que ela tem numa passagem chamada Novas Antropofágicas. Então, eu vou ler para vocês. Eu tinha 18 anos, ela 29, bordadeira, e vinha todas as quintas-feiras refazer os bordados das roupas de cama de mamãe, lençóis da Ilha da Madeira, lindos, lindos, mas os bordados desfazendo-se aqui e ali. Chamava-se Antônia. Filha de portugueses, esguia, suave, a boca delicada, os dentes pequeninos. Eu voltava do cursinho às 4 da tarde. Ofegante, subia a ladeira numa corrida, medo de perdê-la porque ela saía de casa às 5. Estava apaixonado. Um dia não aguentei. Antônia, não sei se você vai se aborrecer, mas eu te amo. Sua mãe só vai voltar às 6. Pediu-me que eu esperasse e ela foi fazer compras. Sua voz era gélida, estritamente formal. Fiquei rubro e acreditei tê-la ofendido. Pedi desculpas e fui subindo as escadas, cabisbaixo, em direção ao meu quarto.
meio da escada, virei-me para vê-la, quem sabe, pela última vez. Antônia estava sentada de pernas abertas, a saia azul turquesa enrolada na cintura. Estupefato, quase não acreditei no que vi, mas logo me refiz e fui descendo lentamente as escadas e abrindo a braguilha. Sentei-me nas suas coxas, eu igualzinho a uma tesoura aberta, mas antes de penetrá-la, esporrei. Sorriu, mostrando os dentes pequeninos e fez com que eu me ajoelhasse diante dela. A coisa estava ali. Não havia calcinhas. Cobriu-nos com um dos magníficos lençóis de mamãe. Ela sentada, eu ajoelhado. Antes de começar, fiz o sinal da cruz, pedindo a Deus para ser aprovado naquela minha primeira prova. Fui. Gozou muitas vezes e no gozo repetia: ai, Jesus, ai, Jesus. Éramos decididamente católicos. Durante 2 semanas, vivi as mais feéricas quintas-feiras, porque mamãe decidiu ser quinta-feira um bom dia para fazer compras e aproveitar assim a presença de Antônia zelando pela casa até às 6. Mamãe não gostava que eu ficasse sozinho no velho casarão. Antes era um bairro granfino. Um dia, por artes do demo, como diria o bispo, mamãe chegou às 5h30. E ali estávamos os dois, embaixo de um dos magníficos lençóis, Antônia de pernas abertas e eu de pau duro ainda, o linguão de fora. Foi horrível. Desmaios, vômitos, convulsões de mamãe. Até hoje, passaram-se anos, só consigo prazer ajoelhado diante da xiriba, fazendo o sinal da cruz e pedindo à parceira que repita várias vezes: ai, Jesus, ai, Jesus. E tem isso do lençol também, indispensável. Mas não é preciso que seja da Ilha da Madeira. Ainda bem. Senão, teria que me mudar de país, porque não conheço ninguém que ainda tenha lençóis da ilha. E mamãe, num acesso de fúria, doou os nossos a uma tal de Dona Loira, dona de um puteiro famoso a 10 quadras dali. Nunca mais vi Antônia. Mas ela hoje, nos seus 39, ainda deve estar linda, tão perfumada de cona e coxas e bem sentada em algum lugar com suas esplêndidas pernas abertas e tão intensa em seus líricos e pudorosos ai, Jesus. E aí fecha. É uma pequena fábula, né, de iniciação sexual de um jovem com a Antônia, né? E essa fábula, eu acho que ela tem alguns elementos que nos ajudam a pensar, então, o sexo como um mito. E desses elementos, o mais forte, obviamente, que eu gostaria de destacar para vocês, e que é o tema central da minha palestra, diz respeito à dimensão de fantasia que acompanha necessariamente a sexualidade humana, não é? Aquilo que é próprio da nossa sexualidade, que é a capacidade de fantasiar, né? Essa dimensão, nesse pequeno conto que a gente viu aqui, ela vai aparecer desde o início do conto, não é? Quer dizer, seja na alusão que o narrador faz aos bordados das roupas de cama de mamãe, né? Que essa coisa da roupa de cama de mamãe tem um leve toque erótico, não é? Quer dizer, é um erotismo velado, assim, olhar para a roupa de cama de mamãe, né? Até na descrição que ele faz de Antônia, que é uma descrição singela, mas que começa, né? Antônia, filha de portugueses, e depois parte, não é, para os seus dotes físicos e vai aproximando o leitor do corpo de Antônia mesmo, né? Esguia, suave, a boca delicada, os dentes pequeninos, né? A gente vai se aproximando através dessa brevíssima descrição. E a fantasia, a capacidade de fantasiar, ela segue num crescendo ao longo de todo o conto, não é? Com toda a fabulação que vai acompanhar imediatamente a iniciação sexual do narrador. A começar pela nova menção, não é? Desdobrar aí a menção aos lençóis de mamãe, que no momento em que ele está transando com Antônia passam a ser os
magníficos lençóis de mamãe, até toda a associação entre a prática sexual e um universo não sexualizado, seja um universo religioso, obviamente, né, sinal da cruz, Jesus e tudo isso, seja um universo educacional, né, no momento em que ele está ali diante da Antônia de coxas abertas, ele diz: eu rezei para que aquela prova, não é, que eu passasse bem nesta prova, não é, quer dizer, o que vai lembrar todo o universo da escola e o próprio universo materno, ou seja, é próprio, né, o que eu quero destacar aqui é que é próprio da capacidade de fantasiar ir invadindo espaços que não são sexualizados. Né? A referência à mãe, à religião, à escola, né? A capacidade de fantasiar, a capacidade da fantasia erótica, justamente, quer dizer, ela invade esses outros espaços, de preferência aqueles que são até um oposto, não é, da atividade erótica, como é o caso da religião, não é? Quer dizer, de buscar aquele outro, não é, do erotismo, invadir e contaminar aquele espaço com essa carga erótica, né? Quer dizer, essa é uma das características da fantasia sexual. A fantasia sexual, ela é dominante, ela é decididamente imperialista, ela é colonialista, ela coloniza tudo que está em sua volta, né? Ela avança sobre áreas que são áreas não sexuais, erotizando-as, como a gente está vendo aqui. Não é? Quer dizer, esse conto traz isso de uma forma muito breve, mas a gente percebe já isso. A fantasia ainda se mantém soberana até o final do conto, e de uma forma que eu acho que é muito interessante da gente poder destacar também, poder sublinhar. O que acontece? Mesmo depois do ciclo ali de encontros entre o narrador e a Antônia, a fantasia continua assumindo o primeiro plano, porque é a fantasia sobre aqueles encontros que vai dar o tom dos encontros eróticos que o narrador vai ter para o resto da vida. Então, o que você tem? Você tem um encontro erótico que gera uma fantasia, e essa fantasia passa para o primeiro plano do erotismo. Daí para frente é ela que vai dar o tom do que acontece. Então, o narrador vai dizer: passou-se muito tempo, não é? Mas até hoje só consigo o prazer ajoelhado diante da xiriba, fazendo o sinal da cruz e pedindo à parceira que repita diversas vezes: ai Jesus, e ainda dizendo que é indispensável que haja o tal lençol, mesmo que não seja da Ilha da Madeira, tem que ter um lençol. Então, toda essa carga de fantasia, ela não vem mais a reboque, não é, da atividade sexual, mas ela parece ser, é dela que se detona o sexo. Quer dizer, a libido passa, a partir de um momento, a ser produzida pela fantasia. E é isso que eu acho que é interessante aqui. Portanto, o que perdura da experiência erótica, né, da fugacidade da experiência erótica, aquilo que perdura, aquilo que fica, aquilo que se mantém, é justamente a fantasia. Por fim, não é, já distante do próprio enredo do conto, a gente não pode esquecer que a gente está aqui diante de um texto de ficção, né, escrito em primeira pessoa, que se propõe como um registro das memórias do narrador. Quer dizer, é um texto que se propõe como memórias, não é, eróticas de um narrador. Ou seja, a fantasia aqui opera no sentido de representar a experiência erótica que o narrador teve. Como se ela fosse uma espécie de extensão, uma espécie de duplicação da experiência erótica. Né? E aqui eu gostaria de lembrar um poeta e ensaísta brasileiro que faleceu há pouco tempo, José Paulo Paes, que foi um grande tradutor também da poesia erótica para nossa língua. E o José Paulo Paes, então, mencionando um pouco, quer dizer, por que essa necessidade de duplicar a experiência erótica, de representá-la, ele diz o seguinte, eu estou citando, ele diz: é porque representar significa reapresentar, tornar novamente presente e, portanto, presentificar uma vivência que, por sua importância, merece ser plenamente lembrada.
Então daí essa ideia de que você tenha memórias eróticas, que você tenha um texto que vai recontar uma história, porque ele mantém, então, de alguma forma, aquela experiência que é fugaz e que se perdeu no seu término mesmo. Então, também neste sentido, a fantasia é soberana, porque ela permite, não é, esse registro da ordem da representação. Eu acho que é fundamental nós enfatizarmos essa dimensão, porque justamente é ela que está na origem do sexo como mito. Então, vou me deter um pouquinho mais demoradamente nela. Para o filósofo francês Georges Bataille, que também foi um grande estudioso do erotismo, que escreveu um livro que acabou até de ser lançado no Brasil em nova tradução, que se chama O Erotismo. É justamente esta dimensão que distingue a sexualidade humana da sexualidade animal. Então, Bataille diz que a sexualidade humana ela é diferente da sexualidade animal porque ela já não é mais só uma sexualidade, ela é erotismo. E o erotismo seria, portanto, a forma humana da sexualidade, precisamente porque por essa capacidade de fabulação que determina o erotismo humano. Diz ele, eu estou citando, o erotismo do homem difere da sexualidade animal justamente na medida em que ele coloca a vida inteira em questão. O erotismo está na consciência do homem, o que faz com que ele seja um ser em questão. Então, a concepção de Bataille, eu acho que ela é interessante justamente porque ela desnaturaliza a sexualidade humana. Quer dizer, a sexualidade não se dá num plano da natureza, o erotismo não se dá num plano da natureza, ou se a gente quiser num plano puramente carnal, mas ele tem também uma outra dimensão. Ou melhor, é como se ele dissesse que a dimensão da natureza, a dimensão puramente carnal, ela só pode ser aprendida de imediato, restando no mais como sempre nos domínios do silêncio, não é? Quer dizer, aquilo que a carne vive só é aprendido naquele momento. O erotismo tem uma outra dimensão, que seria uma dimensão mental, fabulatória por excelência, que se acrescenta a essa dimensão carnal e de tal forma se acrescenta que acaba se tornando indissociável dela. Como eu disse no conto da Hilda Hilst, né? Quer dizer, é a fantasia que acaba sendo, mais tarde, produtora da libido, e não a libido que produz a fantasia, mas o contrário, quer dizer, justamente essa reversão que caracteriza a sexualidade humana e que Bataille chama de erotismo. Então, não haveria erotismo entre os animais, haveria só entre os seres humanos, né? E eu gostaria de enfatizar essa profunda afinidade entre a erótica e a fabulação, para a gente poder se aproximar, inclusive, da ideia da ficção erótica, né? Quer dizer, se a fantasia é também o princípio de toda a literatura, a ficção erótica torna-se realmente um dos lugares privilegiados para a gente reconhecer, né, essa capacidade fabulatória do sexo. E aí eu proponho para vocês aqui, muito brevemente, algumas paradas, né, na história da literatura, algumas paradas, alguns momentos em que esse mito literário diz respeito a essa fabulação. Eu cito inicialmente um autor do século XII, que era um obscuro clérigo francês da corte de Troia, que era conhecido como André o Capelão. E André o Capelão, ele lê aquela Arte de Amar de Ovídio, fica encantado com aquilo e ele resolve escrever a sua própria versão da Arte de Amar. E que, na época, encantava muito todos os iniciados naquela erótica cortês, que eram afeitos às codificações amorosas, aqueles procedimentos todos. Então, André o Capelão resolve escrever a sua Arte de Amar. E, embora o seu livro não supere o clássico latino, como, aliás, ele pretendia, o seu livro De Amore
torna-se uma referência fundamental tanto para os seus contemporâneos como para as gerações seguintes. E se esse livro é até hoje considerado um dos grandes tratados eróticos do Ocidente, é porque ele tem um mérito, já no século XII, de antecipar uma série de teorias sobre o amor e o sexo, cujo florescimento só viria nos séculos posteriores. Entre essas teorias, talvez aquela que seja mais importante é a que vai buscar os fundamentos do erotismo na imaginação. Logo no primeiro capítulo, André o Capelão define o amor como immoderata cogitatio, ou seja, aquele cogitação imoderada, que ele vai definir como meditação excessiva inspirada pela visão de um ser sedutor. Mas é genial a fórmula, dessa immoderata cogitatio. Isso é o amor. Com essa fórmula, o autor vai inaugurar aquela que poderia ser uma espécie de máxima do erotismo ocidental, que nós poderíamos, pelo menos desde a Idade Média, que nós poderíamos formular da seguinte maneira: amo, logo penso. Invertendo um pouco, parodiando a fórmula do cogito cartesiano. Ou até, se nós quisermos, poderíamos pensar: amo, logo escrevo, já que as afinidades entre o amor e a literatura repousam em grande parte nesse pressuposto da imaginação criadora. E aí os exemplos são vários e vocês conhecem vários, e basta a gente lembrar, por exemplo, do que é, quer dizer, a imagem de Dante escrevendo a sua obra sobre o impacto da visão iluminada de Beatriz, que é um dos exemplos mais belos e mais bem acabados desta teoria, da immoderata cogitatio. Nós podemos revisitar também essa teoria no poeta renascentista Petrarca, que escreve aqueles célebres sonetos de amor, todos eles exaltando a sua paixão por Laura. Nós podemos também, talvez, sobretudo, nos lembrarmos de Stendhal, grande escritor francês do século XIX, porque na sua obra as afinidades entre a fabulação literária e o devaneio ganham assim uma evidência fora de série, já que o ponto de partida de todas as teses de Stendhal sobre o amor era a ideia de que o amor é um prazer da imaginação. Então, em todos esses autores nós temos assim exemplos do que é esta máxima do amo, logo penso, ou amo, logo escrevo. Mas a atitude meditativa dos amantes, ela não se circunscreve apenas àqueles autores que se dedicaram a amores impossíveis ou platônicos, como é o caso aí de Dante, de Petrarca ou de Stendhal mesmo. Nós vamos encontrar esta mesma disposição meditativa num autor bem mais mundano, como é o caso do La Rochefoucauld, um autor francês do século XVII, que tem uma teoria que é genial, que diz o seguinte: muita gente não teria amado se não tivesse lido livros sobre o amor. Então, que é ótimo também, que mais uma vez exalta a capacidade de fantasia, quer dizer, essa ideia de que, digamos, nós temos uma educação sentimental que é dada pelos livros e pelo todo imaginário amoroso ou erótico que está, digamos, no imaginário artístico, que é uma tese que depois vamos pensar assim, o que é uma Madame Bovary. Não é aquela mulher também que ela quer amar segundo os livros, Ela quer ter um amor segundo aquilo que ela lia nos romances, Então toda essa tese de que a fantasia produz também mais fantasia, E essa atitude meditativa,
é também, né, faz parte de um escritor que é muito pouco afeito a paixões platônicas, como é o caso do Marquês de Sade, que afirma, através de um de seus personagens mais lascivos, o seguinte: toda a felicidade do homem está na imaginação. Que é uma frase que não deixa de nos surpreender quando a gente sabe que ela vem de Sade, não é? Quer dizer, um autor que escreve todas aquelas páginas e páginas relatando orgias e os prazeres e o gozo do corpo, de repente um dos seus personagens, ao teorizar sobre o erotismo, vai dizer: toda a felicidade do homem está na imaginação. Por certo, a literatura erótica, ela conta pra gente a história desse excesso, no qual podemos reconhecer até várias tradições. Acompanhando os capítulos desta história, nós percebemos claramente uma tradição de escrita do excesso que se consolidou e se atualizou no Ocidente, normalmente até por vias clandestinas, mas com muita força também. Na França, que é um país particularmente devotado à escrita do erotismo, há pelo menos 2 grandes autores que fizeram da desmedida a essência da sua obra. Um deles é o renascentista Rabelais, autor do famoso Gargantua, do Pantagruel. Esses livros fabulosos, que inventou o pantagruelismo, que ele mesmo definiu como a arte do exagero na bebedeira, na glutonaria e na devassidão. Só isso, né? Basta a gente lembrar a descrição do nascimento de Gargantua para a gente imaginar o que é esse excesso, não é? Gargantua, que é o seu personagem, logo no primeiro capítulo, ele nasce expelido pelo ânus da mãe, junto de uma matéria fecal muito grande que foi produzida por uma excessiva quantidade de tripas que a mãe havia ingerido no dia anterior. E logo quando ele nasce, ele imediatamente pede assim tonéis e tonéis de vinho ao invés de leite, e aí ele tem essa trajetória efetivamente pantagruélica, né? Então, mas a genialidade de Rabelais não foi só a de ter, digamos, colocado esse tema do excesso ali em seus livros, mas foi de estender estes exageros também à própria linguagem, inovando o que a gente chama de erótica verba, né? Quer dizer, o vocabulário erótico, com um vasto vocabulário que enfatizava a bestialidade do ato sexual, a violência, inventando termos burlescos, né? Inventando realmente, que ampliaram de forma definitiva o léxico erótico e ampliaram também com isso a liberdade de expressão sexual. Então, nós temos, digamos, o que eu estou querendo enfatizar para vocês é essa capacidade de contaminação dessa fantasia, né? Quer dizer, ela vai contaminando tudo por onde passa, e aqui no caso que a gente está vendo, efetivamente, a linguagem, né? Um outro marco da literatura licenciosa é o Marquês de Sade. Marco no sentido de que coloca em cena este grande excesso, né, que excede o excesso que estava colocado até ali para ele, né? Um autor que multiplica as imagens da desmedida, numa forte sintonia com a própria herança deixada por Rabelais. O Marquês inaugurou o que poderíamos chamar de moderna ficção erótica com seu primeiro romance chamado Os 120 Dias de Sodoma, escrito na Bastilha às vésperas da Revolução Francesa. Nesse tratado, ele explicitou a base do seu sistema filosófico, desconcertando o leitor com uma reflexão cujo único ponto de sustentação é o desejo. Logo na introdução do livro, o Marquês de Sade adverte o leitor sobre a leitura das páginas que se seguem, e eu vou ler para vocês esse parágrafo dele. Ele diz o seguinte: e agora, amigo leitor, prepare seu coração e sua mente para a narrativa mais impura já escrita desde que o mundo existe.
livro que não encontra paralelo entre os antigos ou entre os modernos. Imagine que todos os prazeres honestos ou prescritos por esta tola de quem você fala incessantemente, sem conhecê-la, dando-lhe o nome de natureza, imagine, digo eu, que todos esses prazeres serão expressamente excluídos dessa antologia, ou que, se porventura aqui aparecerem, estarão sempre acompanhados de um crime ou coloridos por alguma infâmia. Fecho aspas. Então é com isso que ele vai apresentar aquilo que ele vai chamar mais tarde de um catálogo de perversões. Sabemos no que consiste esta narrativa mais impura já escrita desde que o mundo existe. É a história de 4 libertinos, os maiores e mais experientes libertinos da França setecentista, que se associam para levar a termo o projeto de conhecer, de representar e de praticar todas as paixões sexuais que existem na face da Terra. Quer dizer, tal é o excesso, não é? Quer dizer, tão absoluto que são todas as paixões que existem na face da Terra. Para tanto, esses libertinos se deslocam para o longínquo castelo de Silin, acompanhado de uma seleta comitiva que inclui desde 4 prostitutas dos mais famosos bordéis de Paris, que são encarregadas de narrar a maior variedade de paixões sexuais jamais conhecida, até outros súditos que vão de tipos humanos dos mais variados, dos mais belos e castos adolescentes, até velhas doentes, sifilíticas e de aspecto repugnante. Contando com as cozinheiras e outras jovens ligadas a esses 4 devassos por um parentesco estreito, eles levam uma comitiva de 46 pessoas para esse castelo, onde eles vão conhecer, representar e praticar todas as paixões sexuais que existem na face da Terra. A estadia no castelo é concebida com maior rigor, obedecendo protocolos e estatutos muito rigorosos. Os 120 dias que ali são passados são divididos e organizados segundo um meticuloso princípio de progressão que contempla de forma inequívoca a desmedida. Cada mês, são 4 meses, né, 120 dias, cada mês é dedicado a uma classe de paixão. E as paixões começam das simples, que não são nada simples, depois passam para as complexas, as criminosas e as assassinas. Se no princípio de progressão absurdo, cada dia os libertinos se dedicam a 5 modalidades de cada uma dessas paixões, de tal forma que ao longo de 120 dias eles praticam 600 paixões sexuais, compondo uma sequência sistemática da qual decorre justamente esta ideia que ele propõe no início do livro, que é uma antologia de gostos sexuais. Numa notável associação, Sade qualifica o seu romance como a história de um magnífico banquete, em que 600 pratos diferentes se oferecem ao paladar do leitor. Então, é mais ou menos isso, não é, que nos permite entender esta qualidade de excesso que sempre investe o erotismo, que vai desde o, digamos, se a gente puder falar essa palavra meio paradoxal, o pequeno excesso ali do personagem da Hilda Hilst, né, do narrador ali com a Antônia, né, aquele pequeno excesso das quintas-feiras que a mãe de repente descobre e a coisa não dá mais certo, até este grande excesso, não é, que é proposto aqui pelo Marquês de Sade nos seus livros. Mas é sempre a fantasia ligada a esta qualidade do excesso. Ora, nenhum termo caberia tão bem para expressar a imaginação de autores como Rabelais ou Sade, como aquela immoderata cogitatio do André Capelão. Isso porque, não obstante tratar-se de um prazer carnal, o excesso que caracteriza este tipo de relato
ele não é exatamente um excesso carnal, ele é um excesso de pensamento. Né? Quer dizer, é este o excesso. Os libertinos de Sade, eles organizam orgias com 400 pessoas, sabe? Quer dizer, os libertinos vão para um banquete onde eles comem, assim, tem um libertino que é o Duque de Blangy, a cada refeição ele toma 100 garrafas de vinho. E depois de tomar 100 garrafas de vinho, ele vai para uma orgia com 400 pessoas. Né? Quer dizer, ou seja, estamos falando daquilo que não é mais praticável pelos nossos corpos. O que eles concebem é efetivamente o inconcebível. Sabemos que, na verdade, não é até que nos prove o contrário, ninguém consegue tomar 100 garrafas de vinho e depois ir para uma orgia com 400 pessoas. Então, o que se coloca ali, o que se põe ali em cena é o inconcebível, é este excesso, esta fantasia, que é o excesso do pensamento. Ou, como bem definiu o escritor francês Robert Denot, nos anos 20, ele tem uma frase que eu gosto, ele diz: a erótica é um retiro espiritual, onde o amor é ao mesmo tempo puro e licencioso no absoluto. Mas é interessante essa ideia de que a erótica é um espírito, é um retiro espiritual. Né? A erótica é sempre aproximada da religião. Né? Nós podemos assim compreender melhor essa ideia de meditação excessiva ou de espírito absoluto quando atentamos para a singularidade da imaginação erótica. Porque ao submeter a referência sexual a uma estilização, ela liberta-se das limitações empíricas que a matéria carnal nos coloca, não é, e nos impõe, para ampliar as potencialidades imaginárias do desejo indefinidamente. Gostaria de citar também a escritora e ensaísta americana Susan Sontag, que ela caracteriza a imaginação pornográfica como uma forma particular de consciência que transcende as esferas sociais e até mesmo psicológicas. A ficção erótica, a imaginação erótica, diz Susan Sontag, aciona estados extremos do sentimento e da consciência humana. Então é um estado de consciência que já não é mais esse no qual nos colocamos no nosso registro social, no nosso registro psicológico, digamos, normal. Ela aciona estados extremos da consciência, visando desorientar o sujeito, deslocá-lo física e mentalmente. Porque não há como você se deslocar física e mentalmente quando você se desloca quando você lê um texto como o do Marquês de Sade, ou um texto como o de Rabelais. Porque ele te coloca num outro plano, no plano do impossível, do inconcebível, que ali naquele registro está sendo possível e concebível. É justamente isso, né? A Susan Sontag diz, então, que os textos obscenos, voltamos aqui a uma relação entre a religião e o erotismo, ela diz que os textos obscenos seriam portadores de um certo princípio de conversão do leitor. Assim como há conversão religiosa, o texto obsceno ele também exige uma conversão do leitor, semelhante ao que encontramos nas literaturas de cunho eminentemente místico ou religioso. Então, quer dizer, para você acreditar, né, acreditar ou viver aquilo textualmente que Sade propõe, por exemplo, ou Jorge Bataille, ou outros tantos escritores, é preciso que você passe para uma conversão, para este outro estado de consciência que não é mais o estado da nossa normalidade social ou psicológica. Ora, se esse princípio que a Susan Sontag enuncia for efetivamente operante, fica impossível falar, por exemplo, da ficção erótica simplesmente como um gênero literário, pois o projeto de conversão suposto nessa leitura, ele se impõe a qualquer norma ou convenção.
Então, só podemos definir o erotismo a partir dessa chave como um campo que coloca um problema filosófico mesmo particular, na medida em que privilegia formas do excesso e assim viabiliza a passagem de uma consciência social, de uma consciência psicológica, para uma outra consciência perturbadora por excelência. Diríamos ainda, trata-se de um campo do conhecimento, né, o erotismo, que coloca uma questão maior, posto que abre ao pensamento a possibilidade contínua de alargar a escala humana para além da vida em sociedade, né, para um outro lugar. Né? Se nós pensarmos o que é uma definição de humano e nós formos revisitar esses livros, ali nós temos uma definição de humano que alarga muito a ideia de humanidade, às vezes de uma forma muito perturbadora. Mas talvez seja por aí que nós podemos entender também algo da nossa atração pelo que é bestial, pelo que é violento, pelo que é sujo, por aquilo que está fora das normas também, que são, né, que não só nos dão repugnância muitas vezes, mas também essa própria repugnância é fruto de uma atração, né, que está ali nos nossos subterrâneos. Então, todo o repertório de subtemas que o erotismo aciona, a bestialização, a violência, a perda de si e tudo isso, não é? Seja de uma forma trágica, seja de uma forma cômica, né? Aponta para essa constante problematização da ideia de homem e de humanidade. Não é pouco, portanto, o que a fantasia erótica oferece para o pensamento, não é? Então, a gente, quando pensa em fantasia erótica, às vezes a gente pensa, acho que até porque as fantasias eróticas que estão na cultura de massa são fantasias muito recorrentes e tal, a gente pensa na fantasia erótica talvez num registro muito primário, né? Num registro muito superficial. Mas se nós formos ao fundo do que é a fantasia erótica, nós vamos ver que ela tem a oferecer toda uma problematização da nossa humanidade para o pensamento, que é algo muito sério que está aí, não é? Ou seja, sobre esse ardiloso disfarce da fabulação ou da ficção, essa fantasia nos lembra, né, que os excessos do pensamento, que os excessos do cogito têm relações muito intensas com as pulsões do corpo, não é? E é nesse sentido, né, que podemos interrogar o estatuto da fantasia erótica e pensar por que é que o sexo é tão constantemente um objeto a ser transformado em mito. Não é? Por que essa recorrência? Por que o sexo sempre se torna mito, seja um mito, né, no seu tempo forte, literário como esse do qual eu falei aqui, seja o mito no seu tempo fraco, que é o mito que aparece na cultura de massa e que, ao invés de interrogar, mais afirma, né, padrões. Mas não importa, né? Quer dizer, o sexo tem, por excelência, uma potencialidade de se transformar em mito. É claro que este mito não se esgota nas fabulações literárias, né? Ao lado dele há outras fabulações, né, distintas, de origens distintas, que vêm de diversos campos, né? Pela própria ciência, né, que faz fabulações sobre o sexo, a filosofia, a medicina, a sexologia, né? E os campos todos da publicidade, da propaganda, né? O sexo também vem sendo, né, com todas essas fabulações, objeto privilegiado de todo um exercício do poder, né, sobretudo nas sociedades que se consolidam, né, sociedades burguesas que vão se consolidar a partir aí do final do século XVIII, do século XIX para cá. O sexo é um lugar de investimento muito forte do poder. E aqui eu relembro para vocês o filósofo francês, o Michel Foucault, que tem um livro famoso chamado A História da Sexualidade,
que situa, portanto, nessa época, no final do século XVIII para XIX, esse interesse muito grande pela sexualidade e esse investimento social sobre a sexualidade. Não é? Ele diz que a partir do final do século XVIII aparece, não é, uma obstinação em falar, em contabilizar, em classificar o erotismo, que reflete uma obsessão em colocar o sexo em discurso, em falar sobre o sexo, em produzir mesmo a sexualidade. Ele então pensa que nessa época nós teríamos uma transição da libertinagem, não é, que seria mais vinculada ao antigo regime, à nobreza e tal, para a iluminação da burguesia ascendente. E nesse momento, então, que o poder começa a investir sobre um sujeito, que é o sujeito do sexo. Né? A sexualidade, portanto, passa a ser, a partir do final do século XVIII, considerado um campo privilegiado para a apreensão deste sujeito do sexo. O sujeito, o que é interessante na tese de Foucault, que eu estou aqui muito rapidamente resumindo, é que ele diz que a partir dessa época, essa época vitoriana, não é, que a gente sempre pensa como repressão ao sexo, ele diz que a partir dessa época não é exatamente uma repressão ao sexo, ou que pelo menos ao lado de uma repressão ao sexo, o que se tem a partir dessa época é mesmo a produção do sexo. Né? A produção de um saber que busca dizer a verdade sobre o sexo. Aí aparece assim, uma série de ciências que estão interessadas em falar sobre a sexualidade. A pedagogia, a medicina, o direito, a demografia, a economia, a psicanálise, a psiquiatria. O sexo passa a dar a inteligibilidade do ser. Para sabermos quem somos, é preciso conhecer a nossa sexualidade. Assim, trata-se de uma ciência sexual que se formula a partir daí, que busca estabelecer a verdade e também a mentira sobre o sexo. O certo e o errado, o normal e o patológico. E para isso o sexo é falado, é escutado, é discutido, é regulamentado, é estudado, é detalhado à exaustão. Então, o que nós temos, então, segundo Foucault, que eu estou aqui rapidamente resumindo a tese dele, é uma adequação do prazer às formas sociais. Então, a partir do século XIX, sobretudo, o corpo humano vai assumir uma equivalência simbólica muito grande com o corpo social e esse poder na vida cotidiana vai se exercer sobre o corpo de cada cidadão, fazendo o corpo manifestar-se e procurando classificá-lo em todas as suas manifestações. Então, todo um projeto aí de disciplina, de desodorização, de normatização do corpo, que tem o sexo no seu centro. Quer dizer, no centro desse projeto está a ideia de sexualidade, que deve ser, então, que passa a ocupar um centro, né, nesse projeto de domesticação do corpo. Eu diria, para a gente continuar um pouco a tese do Foucault, que na atualidade, na contemporaneidade, sobretudo a partir do século XX, os discursos coletivos sobre o sexo, eles não se impõem apenas sobre o corpo do cidadão, né, o corpo do indivíduo, mas que eles se impõem muito sobre a imaginação do sujeito, sobre a imaginação do indivíduo. Para retornar aqui, à guisa de conclusão com vocês, sobre o tema da fantasia, quer dizer, o que acontece com essa fantasia toda, com este excesso todo? Eu acho que essa fantasia, ela passa a ter imposta sobre si todo um discurso coletivo que coloca sobre a imaginação de cada sujeito, aquela imaginação particular, aquela imaginação que o conto aqui da Hilda mostra que o narrador vai ter com a Antônia, não é? Aquilo que é particular, que é do sujeito do desejo, do que é mais singular, que é o desejo de cada um de nós. Sobre esta fantasia vem uma outra se sobrepor, não é? Sobre a imaginação pessoal, vem se impor uma outra fantasia
que entra em confronto com essa e que visa quase que a tomar o lugar dessa fantasia que é, por excelência, singular, individual, né? Então, interessante, porque eu estava escrevendo aqui a palestra e pensei, o que a gente tem hoje, né? Nós temos hoje, com essa proliferação de imagens sexuais na televisão, na internet, no cinema, em todas as telas, essa exacerbação de um mito do sexo, nós temos efetivamente uma imaginação no poder. E imaginação no poder era uma frase muito libertária de maio de 68, em que estávamos, né, nós que somos dessa geração, lutando para que a imaginação tomasse o poder. Mas não foi aquela imaginação da fantasia da Hilda Hilst, ou de um Sade, ou de um Rabelais, ou de um André Capelão, ou de qualquer autor erótico que tomou o poder. Foi uma outra imaginação, uma imaginação também vinculada, não é, a esse próprio poder, a esse discurso do poder que tenta domesticar o corpo e domesticar, portanto, a sexualidade, né? Nós temos padrões, então, diversos que vão colonizando essa fantasia individual e colonizando também o erotismo. Em outras palavras, as fantasias do desejo absolutamente particulares, elas passam a ser um pouco reféns desses modelos da indústria cultural, da cultura de massa e tudo mais, né? Nós vivemos hoje ainda no arco dessa sensibilidade que faz, né, do sexo um mito bastante distinto daqueles produzidos pela fabulação literária. Porque vale lembrar aí que a ficção, a fabulação literária, nunca propõe modelos coletivos. Ela nunca se dirige à coletividade, mas ela nunca se presta às normatizações, né? Na ficção, cada caso é um caso, nós estamos sempre no domínio das singularidades, das nuances que particularizam cada ser. Assim, talvez, retornar para essa fantasia da ficção seja uma forma de resistir a essa proliferação do mito contemporâneo do sexo, que parece que vem para tomar o lugar da fantasia singularizada. Nesse sentido, diante do sexo como mito privilegiado da cultura de massa, talvez nós pudéssemos opor o sexo como mito literário, mito da fantasia literária, o mito da fantasia artística, onde a fabulação retorna sempre ao sujeito do desejo e não ao sujeito investido pelo poder. Assim, talvez, a nossa utopia pudesse coincidir com aquela formulada pelo semiólogo francês Roland Barthes, que imagina, estou citando agora, um luxo que toda a sociedade deveria proporcionar aos seus cidadãos. Tantas linguagens quantos desejos houver. Ou, parodiando Roland Barthes, eu diria um luxo que seria tantas fantasias eróticas quantos desejos houver. E é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Agradeço a audiência. Muito obrigada. E são mini contos que ela tem numa passagem chamada Novas Antropofágicas. Então eu vou ler para vocês. Eu tinha 18 anos, ela 29, bordadeira, e vinha todas as quintas-feiras refazer os bordados das roupas de cama de mamãe
Lençóis da Ilha da Madeira, lindos, lindos, mas os bordados desfazendo-se aqui e ali. Chamava-se Antônia, filha de portugueses, esguia, suave, a boca delicada, os dentes pequeninos. Eu voltava do cursinho às 4 da tarde. Ofegante, subia a ladeira numa corrida, medo de perdê-la porque ela saía de casa às 5. Estava apaixonado. Um dia não aguentei. Antônia, não sei se você vai se aborrecer, mas eu te amo. Sua mãe só vai voltar às 6. Pediu-me que eu esperasse e ela foi fazer compras. Sua voz era gélida, estritamente formal. Fiquei rubro e acreditei tê-la ofendido. Pedi desculpas e fui subindo as escadas, cabisbaixo, em direção ao meu quarto. No meio da escada, virei-me para vê-la, quem sabe, pela última vez. Antônia estava sentada de pernas abertas, a saia azul turquesa enrolada na cintura. Estupefato, quase não acreditei no que vi. Mas logo me refiz e fui descendo lentamente as escadas e abrindo a braguilha. Sentei-me nas suas coxas, eu igualzinho a uma tesoura aberta, mas antes de penetrá-la, esporrei. Sorriu, mostrando os dentes pequeninos e fez com que eu me ajoelhasse diante dela. A coisa estava ali. Não havia calcinhas. Cobriu-nos com um dos magníficos lençóis de mamãe. Ela sentada, eu ajoelhado. Antes de começar, fiz o sinal da cruz, pedindo a Deus para ser aprovado naquela minha primeira prova. Fui. Gozou muitas vezes e no gozo repetia: ai, Jesus, ai, Jesus. Éramos decididamente católicos. Durante 2 semanas, vivi as mais feéricas quintas-feiras, porque mamãe decidiu ser quinta-feira um bom dia para fazer compras e aproveitar assim a presença de Antônia zelando pela casa até às 6. Mamãe não gostava que eu ficasse sozinho no velho casarão. Antes era um bairro. Gostaria de começar dizendo o seguinte, que quando a gente pensa imediatamente no sexo como mito, a tentação primeira, né, é de abordar a atualidade, a internet, a televisão, o cinema e todas essas telas nas quais o sexo aparece de uma forma muito ostensiva, constituindo com certeza um mito moderno, um mito contemporâneo. Eu acho que essa é uma tentação muito grande, não é só uma tentação, quer dizer, acho que seria altamente justificado a gente falar nisso, tocar nisso, analisar, não é, este fenômeno que nos deixa sempre perplexos, né? Acho que a gente está sempre um pouco perplexo em pensar o que é essa sexualidade exacerbada que está a todo momento, né, invadindo as nossas vidas. Mas eu vou ceder a essa tentação. E eu vou ceder a essa tentação até com uma certa forma de resistência, porque eu acho que a gente já tem toda essa sexualidade ostensiva, exacerbada, com, vamos dizer, muito, né, com padrões na cultura de massa. Talvez uma forma de resistir a isso seja a gente pensar nos outros mitos que não são tão ostensivos do sexo e que a gente poderia revisitar. Talvez aqueles mitos que aparecem na arte, na literatura, e talvez indagando exatamente o que na sexualidade que faz com que ela se torne um mito, ou que faz com que ela engendre mitos. Então eu diria o seguinte, gostaria aqui com vocês de ceder à tentação de ficar analisando a internet, a televisão e essa coisa toda que nos sufoca um pouco,
E gostaria de pensar, portanto, o mito do sexo não no seu tempo fraco, mas sim no seu tempo forte. O mito não naquilo que é o mito que se impõe, que afirma, mas o mito talvez na condição de mito que interroga a nossa condição humana. O tempo forte, portanto, do mito é um tempo que a gente poderia dizer que no qual o mito abre para alguma coisa, não é? Quer dizer, abre o mito para as nossas possibilidades criativas, interpretativas, ao invés do tempo fraco em que o mito se fecha, porque se cristaliza em algumas imagens, em alguns padrões, o que é próprio da cultura de massa. Então, vamos manter um pouco esse estado de interrogação, esse estado, ao invés da afirmação, não é? E gostaria, portanto, de trabalhar mais, não é, com a ideia do mito na literatura. E eu vou começar com uma pequena fábula, vou começar lendo um pequeno conto de uma autora que eu gosto muito, que é a Hilda Hilst. Uma autora, inclusive, que vivia aqui em Campinas. E eu vou começar, então, lendo para vocês um pequeno conto da Hilda Hilst, que é um pequeno conto erótico, é quase que uma fábula erótica. E, a partir dessa fábula, colocar algumas indagações e tal que nos permitem pensar o sexo como um mito. O conto está num livro chamado Cartas de um Sedutor.